Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Vamos contemplar hoje dos versículos de 1 a 11. Eu vou ler inicialmente versículos de 1 a 5. Provérbios 6, do 1 ao 5. Assim diz a santa palavra do Senhor. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu das mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ilumina mais uma vez, que nós possamos entender Tuas verdades, esses ensinamentos, que eles são tão atuais, tão pontuais para as nossas vidas, que nós possamos aprender como o filho aprende o ensino do Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, recentemente, eu e Mariana, nós saímos da casa onde a gente morou por 7 anos de casado e a gente foi viver de aluguel. A gente passou aí, a gente alugou um apartamento e é interessante os trâmites do aluguel. Como qualquer contrato, eu me lembrei muito desse trâmite quando eu estava estudando esse texto, porque ele fala justamente do fiador, né? É algo que num contrato você precisa arranjar, é o fiador. E dentro dessa questão, eu falei com a advogada, né, da proprietária do apartamento. Ela disse, olha, tem que ter um fiador, não pode ser parente muito próximo, né? Não pode ser pai, mãe, não pode ser irmão. E aí eu fui atrás da minha tia, né? Minha tia é uma empresária, tem uma boa renda, seria uma fiadora sem grandes problemas. E aí a gente começou a juntar as documentações e, lembrando e estudando esse texto, eu pensei um pouco no papel do fiador. Quem é o fiador? O fiador é alguém que geralmente faz aquilo de bom grado para lhe ajudar num contrato que você quer fechar. Geralmente existem fiadores que ganham alguma coisa, geralmente quando o contrato é muito grande, contrato milionário, para que ele seja um fiador, ele pede uma porcentagem ali, um valor específico, mas com valor, sem valor, não deixa de ser um risco. Por quê? Porque é um grande risco você ser fiador de alguma coisa. Porque se o contratante ele não pagar, a dívida vai diretamente para você. Você está assumindo uma dívida ali, se aquele contratante, ele não... Você está se metendo num problema que não é seu. A ideia é essa do fiador. O problema não é seu, você estava quieto no seu canto, mas agora você vai ali, por escolha voluntária, se aquela pessoa não pagar, você vai ter que ir lá e você vai ter que pagar. E a dívida agora passa a ser sua. Minha tia estava lá, quieta no canto dela, trabalhando, e de repente eu ligo para ela e agora ela voluntariamente vai ter que juntar a mesma documentação que a minha, pegar tudo. Eu tenho que ir lá na casa dela, ela teve que assinar junto comigo. Ela poderia simplesmente ter dito não, mas ela de bom grado me ajudou, é a minha fiadora e não cobrou nada por isso. Graças a Deus. Meus irmãos, Provérbios, como a gente está vendo, ele tem essa finalidade proposital de, com pequenas frases, ele impactar, né? Os provérbios é justamente isso, é uma frase pequena que aquilo ali você deve levar para a sua vida. E ela tem que ser propositalmente pequena porque é fácil de você assimilar. Nós não chegamos nos provérbios propriamente dito, né? Na coleção de provérbios de Salomão, que é a partir do capítulo 10
a gente está apenas numa introdução, a gente está chegando, né? A gente está no capítulo 6 já, mas já aqui a gente já vê pequenos perícopes, a gente chama, né? Pequenas divisões, onde a gente mostra, ele já está meio que reduzindo esse conteúdo. E ele vai reduzir ainda mais, né? A ponto de no capítulo 10 nós temos literalmente uma frase, 2 versículos, 3, para um determinado assunto. Aqui no capítulo 6 nós temos 4 problemas. Ele vai nos falar sobre 4 problemas específicos e nós vamos focar em 2 nesta manhã, porque eu entendi que não daria para a gente avançar por causa do tempo. Mas veja, no primeiro ele fala um problema sobre com o fiador, não é? Uma advertência contra você confiar em alguém que não vá ser o fiador de alguém que não vá pagar uma dívida. Então, escolha quem você vai ser o fiador. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre problemas com a preguiça. A partir do versículo 6, ele começa a falar de problemas com a preguiça. A partir do versículo 12, mais uma vez ele vai falar do ímpio. É interessante que essa pelas minhas contas, é a 3ª vez aqui em Provérbios que ele volta a falar do ímpio. E, mais uma vez, a última advertência desse capítulo é contra o adultério, que ele falou no capítulo 2, ele só falou disso no capítulo 5, a gente viu isso no domingo passado, e agora ele vai voltar nesse assunto no final do capítulo 6. Essa é a divisão do capítulo 6 e hoje a gente vai contemplar esses dois primeiros problemas aqui de Salomão. Irmãos, se eu me endividar a ponto de eu não conseguir pagar a minha dívida, o que é que vai acontecer naturalmente? O meu nome vai ficar sujo, a gente diz isso, né? O meu nome vai ficar negativado, vai ficar sujo na praça. Eu posso tentar falar com um banco ali e tentar negociar. Não é uma boa ideia você postergar isso, porque banco também se alimenta de juros, né? Então, o banco também vai gostar se você postergar um pouco e dividir ali com juros bem altos para que ele ganhe. Mas entenda, se o meu nome ficar sujo, o da minha esposa não fica. Né? Aquilo pode atrapalhar alguma negociação dela, porque pode puxar o meu nome, mas o dela propriamente não fica sujo. E o da minha filha também não. Isso era diferente no tempo de Salomão. Se você devesse a alguém, né, até na época de Paulo ali, Novo Testamento, um bom tempo, se a gente for pegar até a Idade Média ali, a gente tinha uma coisa chamada de servidão por dívida, servidão temporária. Não é a ideia de que você está devendo, então você não pode pagar, você vai pagar com anos de serviço aí, dependendo do tamanho da sua dívida. Você vira escravo daquela pessoa que você está devendo. Mas entenda, ao contrário de hoje, que o nome da minha esposa não fica sujo, nem o da minha filha, a minha família vira escrava também. Se eu sou escravo e eu sou casado e tenho filhos, e eles moram comigo, então todo mundo virou escravo. Eu vou passar a morar nas terras do Senhor agora, e por esse tempo acabou. Está todo mundo, digamos assim, com um nome sujo. Todo mundo, eu levava a minha família todinha a dever. Se o meu nome fica sujo hoje, é totalmente diferente. Você leva a sua família para a escravidão. Eu vou citar 2 exemplos de servidão por dívida do Antigo, de fiador, no Antigo e no Novo Testamento. Essa era uma prática muito, muito comum. Nós vimos isso recentemente no grupo familiar, em Gênesis 43, quando Rúben, ele se torna o fiador de Jacó. O próprio filho, a fim de se comprometer em trazer Benjamim de volta, ele vai dizer, olha, a minha vida é a garantia de que Benjamim vai voltar. Se ele não voltar, você pode fazer o que quiser com a minha vida. Eu sou o fiador. No Novo Testamento, na carta de Filemon, Paulo, ele, para convencer Filemon a perdoar Onésimo, ele vai dizer assim, se ele tem algum dano, põe isso em minha conta. É como se Paulo estivesse assumindo a dívida de Onésimo.
Olha, eu pago a dívida de Onésimo, a gente resolve a dívida de Onésimo, mas perdoa ele. Ou seja, não é proibido você ser um fiador. Não é proibido. Paulo foi fiador, Rubem foi fiador, não tem problema. O problema é quem você vai ser fiador. Essa é a questão de Provérbios. Versículo 1 está dizendo assim: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, olha o problema aqui, ele já nos mostrou o problema. Você se comprometeu com um estranho. Você se comprometeu com pessoas que não lhe deu garantias nenhuma de que ia assumir o contrato que ele estava começando e você é o fiador dele. Existe um provérbio mundano que nos atrapalha quanto a isso. Gentileza gera gentileza. Muitas pessoas se atolam em dívidas e se decepcionam muito por causa desse provérbio mundano, provérbio errado, antibíblico. Se eu fizer coisas boas para as pessoas, não importa quem, aquilo ali vai atrair energias positivas para mim e eu vou, e vai acontecer coisas boas na minha vida. É só eu ser bom com o próximo que, mesmo que seja um tiro no escuro, eu vou me dar muito bem, né? Deus não iria me decepcionar, isso vai voltar para mim. Eu me apego a esse falso provérbio e aí me ajudo quem não merece confiança. E com isso eu contraio dívida. Geralmente a pessoa, quando quer lhe bajular para pedir alguma coisa a você, geralmente ela vai dizer que já tentou de tudo e não conseguiu, e que assim, pensou no seu nome. Eu pensei no seu nome porque você é um cara crente e não ia me desamparar. Geralmente essa é a conversa. A pessoa começa a lhe bajular e dizer: não, você é uma pessoa que pensa muito no próximo. E reparem a linguagem no versículo 1. Se você ficou por fiador, ele está dizendo, veja, ser fiador de alguém é uma atitude voluntária. Você escolheu isso. Você foi lá, leu o contrato, rubricou a primeira página e assinou no final. E autenticou. Você foi lá e reconheceu firma. Foi uma atitude sua. Você é voluntário para ser o fiador. Você consentiu com isso. Versículo 2. Está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Você foi preso pelo que você confessou, pelo que você assinou. Versículo 3. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. É como se o pai percebesse o grande mal que o filho se meteu. O pai está dizendo assim: você se meteu, filho, numa enrascada muito grande. Faça o seguinte, corra. Para você se livrar desse problema. Você precisa resolver isso o quanto antes. Vai importunar essa pessoa. Olha que interessante, versículos 4 e 5. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vá e faça de tudo para resolver esse problema. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe, a gente já deveu alguma coisa. Dívidas, elas podem se tornar incontroláveis. Quando você vai postergando resolver algum problema financeiro, eles vão aumentando. Quanto mais cedo, ele está dizendo, filho, você negociar, você ir lá, falar com a pessoa, vá com o seu amigo. É interessante esse verbo no versículo 3, né? Humilhe-se e importune o seu próximo. Ou seja, não é hora de ser soberbo, não é hora de ser orgulhoso. Se humilhe perante essa pessoa, porque no final das contas foi você que se voluntariou para ser fiador. Agora você tem que se humilhar perante ele para que ele negocie e pague essa dívida. Resolva isso. Olha a comparação que ele faz, como a gazela na mão do caçador. A primeira oportunidade que a gazela vai ter, ela vai fugir. Ela não vai fugir em câmera lenta, ela vai fugir. E ela vai correr muito, para que o caçador não pegue ela. Como o pássaro nas mãos do passarinheiro. Primeira
primeira oportunidade, ele voa e vai embora. O passarinheiro abriu uma frechinha para botar a comida, se ele vê um espaço, ele sai. E acabou. É assim que você tem que buscar resolver seu problema financeiro. É isso que ele está dizendo. É assim que você tem que resolver esse problema com o fiador. E, irmãos, como é que a gente pode comparar isso quando a gente fala, né? É uma história que está contemplando a grande história, que é a história da redenção. A história da redenção, irmãos, é uma história bastante econômica, eu diria. Por quê? Porque é uma história que fala sobre dívida e pagamento. O pecado, ele entrou no mundo, o homem passou a dever a Deus, e a condenação eterna é o preço. Pela desobediência, pela quebra de contrato que o homem fez com Deus. O que é que o homem fez? O homem tentou cobrir a dívida com figueiras. Tentou se esconder do dono do contrato. Tentou se apartar e por vergonha, tentou se esconder do pagamento do pecado. E o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte e não tem escapatória. Tentou, por causa da vergonha, se esconder da dívida, se esconder de quem estava devendo. E o animal morto no Éden é o primeiro sacrifício feito que apontou para aquele que realmente iria pagar essa dívida. Hebreus, ele é direto nisso. Hebreus 2 vai dizer assim, que Jesus é o fiador de superior aliança. Jesus, ele é o nosso fiador. E entenda, assim como todos os fiadores, o Pai não obriga Jesus a ser o nosso fiador. É claro que Jesus ser o nosso fiador é uma determinação do Pai, mas a Bíblia é clara em dizer que ele faz isso voluntariamente. Ele assina esse contrato para ser o fiador voluntariamente, porque ele quis assumir. E Filipenses diz assim, que ele se esvaziou, assumindo forma de servo para pagar essa dívida que não era dele. Que dívida é essa? Como ele ia pagar essa dívida? Sendo escravo por um tempo? Tendo simplesmente o nome sujo? Devendo dinheiro? Não, irmãos. Dívida de sangue. Ele pagou com a sua vida. Não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o fiador assina o contrato, qualquer possibilidade de dívida agora passa a ser dele. Eu me uno ao meu fiador. Somos um agora. E entenda, quando o fiador vai lá, eu não paguei, o fiador vai lá e paga a minha dívida, acabou a dívida. É interessante, a pessoa que recebeu o dinheiro não vai agora, não, mas quem me pagou foi o fiador, você tem que me pagar. Não, a dívida foi paga. Não importa por quem, pelo contratante ou pelo fiador, a dívida foi paga. A pessoa que eu estava devendo não vai vir mais me cobrar, porque o fiador foi lá e me pagou. Mas agora eu, que não paguei essa dívida, estou devendo a quem? Eu estou devendo ao fiador. É por isso que a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos comprou. Ele nos comprou com preço de sangue. Nós não somos livres a ponto de não termos Senhor. Nós só trocamos de Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso novo Senhor. A liberdade é porque nós nos livramos do pecado. Mas não é porque a gente não tem mais nenhum Senhor e ninguém manda na gente. É a prefiguração ali. O povo de Israel deixou de servir a Faraó para servir a Moisés. Eles estão debaixo da liderança de Moisés. E Moisés está representando Cristo. É o tipo de Cristo ali. Eles agora não estão livres e fazem o que eles quiserem no deserto. Não. Eles estão sob a jurisdição de Moisés. Nós nos libertamos do pecado, mas somos escravos de Cristo. E eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Como é bom ser escravo de Cristo. Essa é a boa nova.
É Cristo, quando está na cruz e ele entende que ali ele está concluindo a sua obra, ele clama, está consumado. E essa passagem é uma passagem muito famosa. Provavelmente você ouviu numa música ou numa pregação. É a passagem, é a expressão tetelestai. Está consumado. E muitas pessoas olharam para aquela expressão e não entenderam, porque essa é uma expressão meramente financeira naquela época. Quando é que você olhava para o céu e clamava tetelestai? Quando você pagava uma dívida muito pesada. Quando você terminou de pagar as parcelas de alguma coisa, quando você terminou a sua escravidão temporária, você olhava para o céu e clamava tetelestai, está pago. A expressão de Cristo é uma expressão financeira. Está pago, está de fato consumado. Essa é a boa nova. A gente devia ao pecado. A gente devia a nossa vida eterna ao pecado para a condenação, mas a morte não é nosso Senhor mais. Ela não tem mais poder sobre nós. Diante disso, meus irmãos, o que são os nossos problemas comparados a agora a gente entender que é salvo definitivamente? E entenda, quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você menosprezar o seu problema. Porque muitas pessoas usam essa aplicação errada. Diz assim, olha, nós somos salvos, o que são os seus problemas? Aí você pega e ignora os seus problemas. Né? Ah, meu problema não é nada comparado à condenação, eu não tenho mais esse problema, eu sou salvo. Aí você não me ignora. Não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo assim, olha, como a gazela na mão do caçador, quando ela tem uma oportunidade, vai e resolva, nem durma, resolva esse problema. Os seus problemas aqui na terra não são para ser ignorados, eles têm que ser resolvidos. Eles têm o seu valor no sentido de você resolvê-los. Mas entenda, em questão de comparação, porque que em nenhum dos seus problemas você não pode perder a esperança aqui na terra? Porque você não tem esse direito. Porque o problema irresolvível por você, esse já foi resolvido. Ele está falando em questão de comparação. Em comparação, o problema que você não podia, não dava para você nem dar o pontapé inicial para tentar resolver, que era o problema da sua condenação, esse já foi resolvido. Então os outros, comparado a esse, não são nada. Eles foram colocados na sua vida para eles serem resolvidos. E dá para ser resolvido. O que não dá para ser resolvido já foi. Essa é a boa nova. É isso que faz a gente ter esperança na resolução dos nossos problemas. Nessa questão de dívida aqui que ele está falando. Então, irmãos, versículos de 1 a 5, ele está falando aqui sobre o capítulo 6 é uma coletânea de vários males que o pai quer que o filho, ele evite. E agora, a partir do versículo 6, nós temos a advertência contra a preguiça. Veja aí os versículos de 6 a 8. Também é uma passagem bastante famosa. Diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dele, seja sábio, não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. O pai, ele pega o filho pela mão. E o pai, ele não quer que o filho cresça como um tolo. Eu vou dar uma dica para vocês. Não espere a disposição e a boa disposição do seu filho em aprender para que você ensine alguma coisa a ele. Por quê? Porque principalmente quando criança, ele não vai entender ainda o valor do ensino. Você precisa passar para ele aos poucos. Quantas vezes eu estou lá no culto doméstico e eu digo, olha Isabel, culto doméstico, e ela está assistindo televisão. Ela vai dizer que quer continuar assistindo televisão. Ela está brincando e eu digo, olha Isabel, a gente vai ler a Bíblia agora. E ela fica triste porque ela estava brincando e ela agora vai ter que pegar a Bíblia e fingir que está lendo, né? Que ela nem lê ainda. Só olhar para mim e pronto. Ela não queria, ela com certeza no coração dela ela queria continuar brincando. Ela queria continuar assistindo televisão. Eu não posso olhar para ela e dizer assim, rapaz, será que minha filha é salva mesmo? Porque ela não quer ler a Bíblia, que coisa.
inicialmente ela não vai ter uma disposição para ouvir o seu ensino, para ouvir o ensino da palavra de Deus. Ela não vai, isso não vai brotar de dentro dela e naturalmente ela vai, isso vai ter que vir de fora. Isso vai ter que vir da minha insistência. E é claro, se não for a iluminação do Espírito Santo e agir do Espírito Santo, ela não vai prosseguir nisso. Minha oração é para que isso não aconteça. Mas entenda, irmãos, eu não posso sempre esperar a boa disposição do meu filho em querer aprender para eu passar um ensinamento para ele. Às vezes ele não tem noção da preciosidade desse ensino, mas eu tenho que insistir. Esse ensino é tesouro. Esse ensino comparado a você brincar, não é nada. Esse ensino é muito mais importante. Ela só não tem noção disso. Esse ensino comparado ao programa dela de televisão, não é nada. O programa de televisão, mas eu tenho que insistir nisso. O pai, ele está insistindo porque ele diz, olha, o meu ensino, filho, para você vai salvar a sua vida. O meu ensino para você vai fazer você contemplar de fato um futuro digno. E o pai agora convida o filho a olhar para uma formiga. Filho, olhe para uma formiga. Irmãos, muitas pessoas usam essa passagem numa conotação positiva. Diz assim, que coisa boa, o pai está mandando o filho olhar para a criação e entender o exemplo da criação. Essa passagem, ela é humilhante. E eu vou explicar a vocês por quê. Porque ela é tão humilhante. Irmãos, somos a coroa da criação. Somos seres racionais e o que é que um animal tão insignificante como a formiga pode me ensinar? O pai está mandando o filho olhar para um animal que às vezes a gente pisa e mata e nem percebe. Ele está dizendo, filho, olhe para a formiga. Esse animal, por causa do pecado, ele se tornou mais trabalhador e um exemplo de trabalho do que muita coroa da criação. O homem é imagem e semelhança de Deus. A gente viu no estudo dos homens, o homem é chamado a cultivar e guardar. Ele é o gerente da criação. Ele tem que ensinar a criação. E não a criação ensinar a ele. Só que agora o pai humilha o filho. O pai está dizendo, por causa do pecado, a criação está lhe ensinando uma coisa que muitas vezes você é negligente. Salomão está dizendo, olha, a formiga não tem chefe. A formiga não tem gerente. A formiga não tem supervisor. Mas o que é que faz ecoar na cabeça dela e motiva ela a trabalhar tanto? O inverno está chegando. O inverno está chegando. Eu preciso trabalhar, senão eu vou morrer de fome. A formiga sabe que para ela sobreviver, ela precisa trabalhar para ela sustentar a vida dela e para ela sustentar a vida das outras formigas. Se a formiga faz, filho, por que você, que é a coroa da criação, aquele que deveria cultivar e guardar, o gerente do mundo, aquele que eu coloquei para supervisionar o mundo, por que você não trabalha? Se algo tão insignificante trabalha tanto mais do que você, por que eu não me movo de alguma forma? A formiga deveria me ver como exemplo de trabalho. E não, eu, a formiga. Isso aqui não é bom para a gente, irmãos. Isso aqui é um sermão para o filho. Nós sermos comparados com a formiga e ela ser comparada melhor do que a gente, vá até com a formiga preguiçoso. Olha o exemplo da formiga, seu preguiçoso. Ela não tem nem patrão. Porque muitas vezes a gente trabalha para agradar o patrão mesmo, não é para agradar a Deus, não é para glorificar o nome de Deus, não é para usar o nosso talento, o nosso dom, aquilo que a gente é bom de fazer para glorificar a Deus, é para agradar homens. Ela nem chefe tem. E ela cumpre o propósito de Deus na vida dela, que é o trabalho. Aqui nesse caso específico. Olhe para esse modelo.
Não é pecado nós olharmos para os modelos. Paulo mesmo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos olhar para modelos e dizer: poxa, isso aqui é parecido com Cristo. Eu entendo essa uma atitude como uma atitude que Cristo aprovaria na palavra de Deus. Eu vou imitar. Não é pecado isso. Isso nós temos que fazer. A questão é, somos modelos? Porque veja, o que o pai está dizendo aqui é: filho, o mundo não tem nada de bom para lhe ensinar. Você não tem nenhum modelo bom nesse mundo. Esse mundo é uma loucura. O ímpio é insensato. Ele falou nos versículos anteriores: olha, eles não dormem bem se eles não tentaram alguma pessoa. No seu íntimo contra Deus é isso que eles fazem. Vocês acham que eles podem lhe influenciar? Vocês acham que eles podem ensinar alguma coisa? Vocês acham que eles podem ser modelo de alguma coisa para você? Não, é o contrário. Só você que tem acesso à palavra de Deus e iluminação do Espírito Santo pode fazer alguma coisa por esses miseráveis pecadores. Como você, mas foi iluminado pelo Espírito Santo. Você é o modelo. A questão é, você é um modelo de fato? Modelo de pai, modelo de um patrão que é digno com os seus funcionários, modelo de um funcionário que é justo com o seu patrão e os seus colegas. Modelo de cristão. Você é esse modelo? Você de fato influencia? As pessoas olham para você e dizem assim: poxa, Cristo faria isso. Eu acho que Cristo faria isso. O que ele está fazendo exatamente. É isso que a gente tem que ser. Sal e luz. A partir do versículo 6, entenda, né? Qual é a ligação dos versículos 1 a 5 com o versículo 6 a 11? Ele está falando sobre fiador, depois ele está falando sobre preguiça. Ele está falando de males que pode acabar com a sua vida. Essa é a semelhança. Ele está dizendo assim: olha, enquanto que você ser um fiador de uma pessoa errada, isso pode lhe prejudicar de forma súbita. Diz assim: poxa, eu agora estou devendo uma coisa que eu não devia porque eu assumi uma dívida de uma pessoa que não conseguiu pagar. Aquilo ali aconteceu de uma forma bem espantosa. A preguiça não. A preguiça, ela é sorrateira. A preguiça, ela não dá tanto estardalhaço como a dívida de um fiador. Ela é mais sorrateira, ela vai lhe pegando. Esse exemplo é perfeito, e quando eu digo perfeito é porque ele está na palavra de Deus. Olha olha o exemplo que ele usa da preguiça, versículo 11, que é o último versículo. E a sua pobreza virá, ele está falando da preguiça, né? Ele vai dizer: e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Ele está dizendo: a preguiça vai trazer a pobreza é o ladrão. Quando você é assaltado, muitas vezes aquilo é tão impactante, pega você tão de surpresa, que você começa a entregar as coisas pelo susto. É pelo susto da ocasião. Você não estava esperando, de repente vem um ladrão e tira tudo de você. É a ociosidade da juventude. Você não faz nada enquanto pode. Você não faz nada enquanto é jovem. Você não trabalha. Você vai postergando. Você vai postergando. Ele está dizendo: o ladrão vai vir na sua velhice. E você vai amargar a velhice. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque você é a formiga que não juntou no verão. E agora chegou o inverno. E você não tem nada. Você vai morrer de fome. É o ladrão. Você não estava esperando, de repente, você estava tão bem na sua ociosidade, você estava tão bem sem fazer nada. Agora ela veio e ela pegou você. Essa é a comparação aqui. Isso é uma vergonha. A formiga, ela não trabalha e não cumpre o seu propósito para agradar um chefe. Ela cumpre o seu propósito para agradar a Deus que a criou. Isso é vergonhoso. A formiga não tem professor. A formiga não tem pai que instrua ela. A formiga não tem pastor. E ela cumpre o propósito dela. Você tem tudo isso. E não se move. É isso que o pai está dizendo para o filho. Como pode? É humilhante para a gente ser comparado a uma formiga. É humilhação aqui.
Versículos 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. A sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. A gente sabe que essa expressão do versículo 9 é uma expressão muito séria, né? Até quando? Deus diz isso quando o povo de Israel está no limite, né? Olha, até quando vocês vão ficar nessa idolatria? Até quando vocês vão ficar nessa insensatez? Até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai mudar? Filho, se você continuar assim, isso vai levar à sua ruína, isso vai levar à miséria, isso vai arruinar a vida da sua família, a vida da sua igreja. E entenda isso, né? Na hora do aperto, irmãos, isso é cotidiano. Qual é aperto financeiro? Qual é a primeira coisa que um membro ele deixa de honrar? É o dízimo. Ele não vai, entre fazer a feira e dar o dízimo, ele vai priorizar alimentar a família. Mas isso foi por causa de uma grande crise que ele se meteu. E agora ele vai ter que negligenciar o dízimo, ele vai ter que parar de sustentar a casa do Senhor, que é uma obrigação nossa. Não é uma obrigação só de vocês, é minha também, é nossa. Nós temos a obrigação de sustentar isso aqui, de fazer isso aqui funcionar, todos juntos. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente para de sustentar a nossa casa, ele para de sustentar a casa de Deus. É engraçado esse versículo 11 que ele diz assim: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E entenda, irmãos, nós somos preguiçosos em alguma área, né? Você pode ser uma pessoa muito trabalhadora, e eu creio que nós temos pessoas aqui na igreja assim, mas a gente é preguiçoso em alguma coisa a gente é negligente. A gente diz assim, vou deixar para depois. Isso aqui eu resolvo. Poxa, eu já faço tanto isso aqui, não é? Então isso aqui, eu tenho um desconto. A gente é preguiçoso em alguma área. Eu tenho uma coisa minha, é uma particularidade minha, certo? Eu não sei se muitas pessoas fazem isso, depois vocês me dizem. Eu tenho que acordar de 6 horas, eu boto o despertador para 5h55. Assim, mas a pessoa diz, né, para ir acordando aos poucos, né? É isso também, mas eu gosto de acordar com uma notícia boa. Essa é uma boa perspectiva de acordar. Se eu acordar de 5h55, eu sei que eu tenho mais 5 minutos de sono. Eu já acordo com uma notícia boa. Eu faço isso, eu tenho que acordar de 7, eu boto 6h55 e 7. Eu tenho que acordar de 6, eu boto 5h55 e 6. Aí eu acordo, eita, mais 5 minutos, aí durmo de novo. Aí depois acordo de novo. Mas diferente de mim, eu acho que eu não sou preguiçoso na área de trabalho. Mas em outras coisas, com certeza, eu sou. Mas o preguiçoso nessa área, e o preguiçoso na sua modalidade, é aquele do versículo 10. Ele diz assim, mais 5 minutos. Depois mais 5 minutos. Depois mais 10 minutos. Depois mais meia hora. Ah não, isso eu tenho que resolver imediatamente. Não, amanhã eu resolvo. Ele vai postergando. Ele vai postergando. Ele nunca vai acordar. Ele está sempre dormindo. Ele está sempre botando mais 5 minutos. E mais 5 minutos. E mais 10 minutos. É assim. A Bíblia está dizendo, você vai pagar caro por essa preguiça. A pobreza vai lhe assaltar e vai tirar tudo que é seu, de forma inesperada, porque o assalto é inesperado. E entenda, irmãos, o mesmo é quem fica postergando a obra do Senhor. Isso é uma coisa interessante. Você sabe qual é o seu dom? O que é que você veio para trabalhar na igreja? Para edificar a casa do Senhor. Se você não sabe, você ainda está acordando. Você está colocando mais 5 minutos no despertador. Você ainda está abrindo os olhos. Você ainda está se espreguiçando. Acorde. Acorde, porque a igreja do Senhor, o trabalho do Senhor precisa de você. Jesus diz em João 5,17, e eu já estou chegando no final, ele vai dizer assim, mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Senhor Jesus é o maior exemplo de trabalho que a gente pode ter. O maior exemplo de foco. Ele tinha que morrer na cruz.
E ele tinha que muitas vezes ir contra o diabo, que estava tentando convencer ele do contrário. Ele tinha que ir contra os fariseus, que estavam tentando acabar com ele, com o ministério dele. Ele tinha que ir contra muitas vezes os próprios discípulos. Senhor, tem piedade de ti mesmo. O maior exemplo de foco, de trabalho que a gente pode ter na palavra de Deus é o Senhor. Estamos aqui, irmãos, na casa de Deus, estamos aqui cumprindo ordens. E o Senhor, Jesus, ele trabalha até hoje. Por quê? Porque lá no céu, ele cumpre o papel de mediador perfeito na glória eterna. Ele entrou no descanso porque ele morreu e ressuscitou, mas ele está lá trabalhando. E o Pai também. Até hoje. Isso remete ao dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é um dia de muito trabalho. Apesar de ser chamado de dia de descanso. Mas é um trabalho onde tudo deve ser voltado para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, para o culto. É um trabalho que deve ser voltado para isso. E olha, eu tenho certeza que você trabalha no domingo, no sentido de se cansar. Dependendo de onde você mora, você tem que... Na escola você deixa a criança, depois pega e pronto. Aqui você traz a criança, fica com ela, leva para casa, almoça, à tarde tenta fazer alguma coisa, às vezes a criança não dorme, arruma ela, traz de volta, fica aqui, volta para casa. É um dia trabalhoso, é um dia cansativo, é o dia que praticamente é o dia que eu mais trabalho, disparado. Eu posso dar 10 aulas no dia, eu não trabalho como no domingo. Porque aqui a carga, o peso é muito maior. Então, não é que... Veja, a Bíblia não diz que vai ser um dia que você vai ficar dormindo. Não é assim que ela está falando de dia de descanso. Estamos aqui cumprindo ordens. Eu poderia fazer aquela velha aplicação que muitas pessoas fazem no seguinte sentido. Qual é o seu dom? Trabalhe na igreja. Se todo mundo descobrir o seu dom e trabalhar na igreja, essa igreja não ia mais caber aqui, né? Se todo mundo executasse o seu dom, se cada um trouxesse um visitante, né? Se cada um trouxesse uma família, não iríamos mais caber aqui, nós seríamos a maior igreja presbiteriana do Recife. Muitas pessoas fazem esse tipo de aplicação. E não, irmãos, se todo mundo aqui usasse o seu dom, talvez nós iríamos trabalhar e o número de membros não iria crescer agora, talvez. Nós ficaríamos na mesma. Talvez iria crescer, mais 2 ou 3 famílias iriam vir para cá, e isso seria uma bênção. E talvez, Deus é quem sabe, seríamos a maior igreja presbiteriana do Recife. Entenda, tudo isso pode acontecer, mas não é isso que deve nos mover. Não é isso que importa em primeira instância. Por que eu e você, a gente trabalha no Senhor? Para minha igreja bombar de gente, ficar abarrotada e a gente fazer um mega templo? Entenda, irmão, se formos fiéis de fato, se cada um aqui descobrir o seu dom e trabalhar, a nossa igreja vai bombar. Mas talvez não da forma que a gente imagine. Por quê? Porque, veja, só o fato de ninguém mais vir aqui, mas a gente ter a próxima geração da nossa família e gerações de nossas famílias que amam a palavra de Deus, isso já é bombar. Isso já é fazer diferente que muita igreja por aí que está abarrotada de gente. Só isso. E creio que não, e creio que iriam vir mais pessoas de fato. Mas se só acontecesse isso, os nossos filhos trazendo as esposas dele e os filhos dele para esta casa e a gente glorificando ao Senhor com eles, isso já seria a igreja bombada, digamos assim. Irmãos, se aquele concurso, ele só tem 5 vagas, por que uma não pode ser sua? Um cristão dedicado, que estuda, por que a gente desiste na primeira dificuldade? Entenda, isso aqui não é papo de coach, né?
Está parecendo um papo de coach. Você pode conseguir, essa vaga é sua. Não! Mas qual é o papo do preguiçoso? Ele olha a dificuldade e ele nem tenta. 5 vagas. Não vou nem tentar. A gente não está, irmãos, nem tentando os desafios que são colocados na vida da gente. Essa é uma característica do preguiçoso. E a frustração vai vir como ladrão na velhice e dominar a sua velhice. Se aquilo for da vontade de Deus, uma das 5 vagas vai ser sua. Se aquilo for da vontade de Deus, essas 5 vagas não vão ser suas. E olha, Deus vai confortar você e vai fazer você mudar de foco. Agora o seu foco vai ser outro. E aquilo ali foi bom, que você cresceu, gerou em você perseverança. Mas entenda, você tentou. Mas de fato não foi da vontade de Deus, ou foi da vontade de Deus. Mas o fato é que você tentou, você pensou, você viu a possibilidade, você orou por isso. E aí Deus confirmou assim, no sentido de lhe ajudar, lhe dar recursos para isso. Mas o fato é que a gente nem ora. A gente vê o desafio e a gente nem tenta. Isso é papo de preguiçoso. Isso é história de preguiçoso. Acorde. O Senhor está dizendo nessa manhã, acorde, desperte. Assim como a formiga, que deveria ser ensinada por você, mas hoje Ele ensina. Ela olha para o verão e diz, o inverno está chegando. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, nos instrui para que essas verdades tão atuais, tão contextualizadas, tão contemporâneas, ela ditas aqui para Salomão, para o povo de Israel, mas também para o Israel de Deus, para a igreja do Senhor, elas possam penetrar em nossos corações. Nos abençoa ao longo dessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.